agora uma palestra sobre operações portuárias e as formas extrajudiciais de resolução de conflitos. E para isso convidamos o advogado Dr. Oswaldo Agripino de Castro Júnior, sócio do Agripino e Ferreira, especializado em comércio exterior, pós-doutor em regulação dos transportes e portos pela Harvard University, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de Direito Marítimo e Portuário do mestrado e doutorado em Direito da Univale. Possui várias experiências internacionais, piloto de navios mercantes na Vale, Petrobras e Libra, de 1984 a 1987, quando viajou para 27 países e operou em 65 portos. Recebeu a medalha do Mérito Tamandaré do Conte, da Marinha, de 2013. Membro da lista de especialistas de várias câmaras, CBMAI, Canfiep e Centro Brasileiro de Arbitragem Marítima. Passo a palavra, então, ao Dr. Oswaldo Agripino. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria agradecer o convite que foi feito pela CBMAI, na pessoa do coordenador nacional, o Eduardo Vieira, e também da Simone Fontes, que é coordenadora aqui da CBMAI no Espírito Santo. Essa palestra aqui, com alguns ajustes, foi a palestra que eu dei lá em São Luís, também no evento da CBMAI, e aí a notícia boa ou ruim, parece que corre rápido, e aí me convidaram, né, embora Brasília não tenha porto, né, mas tem embarcações, não tem navio ainda. Eu morei em Brasília há 4 anos, meu pai foi da Marinha, tinha 10 anos, ele falou, mas fui transferido, nós vamos sair do Brasil, vamos morar em outro lugar. Aí minha mãe perguntou, vai para onde? Nós vamos para onde? Vamos morar em Brasília, isso no Rio de Janeiro, né? Então eu tenho boas recordações de Brasília, e o que eu vou falar aqui é sobre operações portuárias e as formas extrajudiciais de solução de conflitos. É mais para mostrar a importância de desjudicializar esses conflitos, que são conflitos diferentes, alguns complexos, né, que não estão na pauta da formação dos nossos magistrados, nem promotores, né. Eu costumo dizer que o nosso judiciário, e com evidência empírica, porque eu orientei uma dissertação de mestrado na FGV do Rio sobre o Poder Judiciário, que era sobre a formação do juiz, o papel do Poder Judiciário no desafio do pré-sal e do comércio internacional. Então, me orientando, que é comandante Beckman, que inclusive ele é de São Luís, mas morava no Rio, ele pegou as provas de ingresso para a magistratura de 2009, 2010, 2011, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, magistratura federal, estadual, e também os conteúdos programáticos, para ver se havia direito marítimo, direito portuário, direito petróleo, né, direito aduaneiro, e não, nada disso. E nenhuma prova, né, tanto para federal quanto para estadual, e nenhum conteúdo das disciplinas. Então, como é que esses magistrados, embora qualificados, não estão capacitados para julgar? E quem é que sofre? Quem sofre é a economia brasileira, né, os operadores, os envolvidos num conflito. Então, o risco faz parte das operações portuárias e marítimas. Uma aventura marítima até hoje é utilizado na legislação, e nós temos, tanto é que alguns institutos diferenciados, como a avaria grossa, né, que é diferente de avaria simples ou particular. E eu queria perguntar para vocês, se vocês se lembram, foi o maior acidente da navegação e que matou mais pessoas? Todo mundo vai achar que foi o Titanic. Vocês têm ideia de quantas pessoas morreram no Titanic? 1.000. Mais de 1.000. Quem é que acha que é mais de 1.000? Quantas pessoas? 1.500 pessoas. Está em 1912. Inclusive eu já naveguei naquela região ali, vindo da Europa para os Estados Unidos, né? Que a Vale do Rio Doce levava minério de ferro para a Europa, Ghent, Bélgica e Holanda, Reino Unido, e vinha em lastro para pegar carvão nos Estados Unidos. O maior acidente da navegação, ele matou 4.400 pessoas. Foi esse acidente em 1987. Tá? Um navio Donha Paz com Vector, ele é chamado de Aegis, o Titanic da Ásia,
Então, para vocês terem uma ideia, morreram 4.400 pessoas e 24 sobreviventes. Tá? E nesse tipo de acidente, teve ali ações por perda de vida ou danos pessoais aos passageiros e perda de vida ou danos à bagagem de passageiros, perda de vida ou danos decorrentes de danos à tripulação, ações por poluição de bunkers, né, que é do combustível do navio, ações para remover o casco sobrado, alguns tipos de ações judiciais ou de demandas que decorreram desse acidente. Então, quando se fala de navio e de mar, a praia é outra. Exige expertise. Tanto é que nós, nos países, nós temos cortes marítimas. Aqui no Brasil nós temos o Tribunal Marítimo, que é o Tribunal Administrativo, com pessoas com formação marinheira, porque não se dá para colocar uma pessoa que não tem a formação marinheira, né, náutica, né, é um colegiado para julgar essas matérias. E outras ações decorrentes de danos causados pela colisão. Esse é o livro de um professor que é o coordenador lá do mestrado e doutorado da IME Malta, que eu dou aula lá desde 2009, então nós temos um livro juntos, que publicamos em 2011. Então eu estou mostrando na área portuária, né, que aqui o estado do Espírito Santo é um estado que tem bastante atividade logística de offshore e portuária. Inclusive, quando eu também trabalhei na Petrobras, eu tive o único acidente da navegação que eu não vivenciei foi o naufrágio, mas eu já vi explosão, incêndio, né, colisão, aborração, né. Aqui em Vitória, um navio de Ipanema, que eu era piloto, ele teve teve um incêndio, só que nós conseguimos debelar, o navio descarregando 6.000 toneladas de gasolina, querosene e álcool para o terminal da Esso, da Shell, que havia aqui no centro. Tá? Então tinha uma oficina fazendo reparo, eu tinha 21 anos, e eu achava que o comandante ia ser o último a sair do navio. No nosso caso, foi o primeiro a sair, foi para o hotel, e nós é que tivemos que debelar. Né? Quando chegou no Rio de Janeiro, eu pedi demissão da Petrobras. Era um navio extremamente perigoso. Aqui em Vitória. Aí, no Chibatão, que é no Maranhão, no Manaus, houve esse fenômeno das terras caídas, né? Que isso fez com que 100 carretas e contêineres desaparecessem e 2 pessoas também desaparecidas, né? Perderam 100 carretas e 100 contêineres e 2 pessoas até hoje não acharam. O terreno cedeu, o terminal cedeu, né? E até hoje, né, responsáveis, 2010. Estou colocando aí alguns, né? Aí é como ficou aí, ó, o terminal portuário. Aqui foi o Trade Daring, que é um navio que estava carregado e ele fez isso, carregou muito no meio do navio e ele quebrou. Problema de acompanhamento no carregamento do navio. Lá em São Luís do Maranhão. Houve alteração das normas de plano de carga, tudo. Os acidentes da navegação, ou fase da navegação, quando acontecem com vítimas ou não, eles são estudados, assim como na aviação civil, e depois se tenta fazer com que se aprenda com aquilo ali e se faça um normativo para atualizar e ter mais exigências. Aí outro acidente, explosão no navio. Esse navio não entraria nos Estados Unidos para operar, lá em Paranaguá, explodiu, caso de Cunha, né, 2004. 4 tripulantes mortos, em grande impacto ambiental, conflitos entre as autoridades ambientais federais, a federal, estadual, municipal, foi um horror isso aí. Tá? Então estou mostrando, e nós vamos falar aqui de conflitos marítimos e portuários. Vamos pegar esse caso aí, desse contêiner que está em operação e ele cai. Eu pergunto para vocês, isso aí é uma avaria marítima ou uma avaria portuária? Hein? O contêiner estava onde? No porto, estava sendo içado, né? Vamos supor que esse equipamento aí é do terminal. Quem é o responsável? É o navio ou o porto? Tá. E se fosse o equipamento do navio, guindaste do navio, caísse no navio operado por um operador portuário? E foi a falha do operador portuário, mas matou um tripulante dentro do navio, caiu em cima do navio. É direito marítimo ou direito portuário? Por que é portuário? Então tá, você está de parabéns, como é seu nome?
99%, inclusive eu dei um seminário para 9 ministros do STJ e TRT Supremo em Búzios, em dezembro do ano passado, 2 dias, e eles não responderam, ficaram na dele. Tá, mas você acertou, porque, claro, e se for marítimo, a legislação é diferente da legislação portuária. Muda o regime jurídico. Embora tendo caído no navio, pode ter sido uma avaria portuária. E os magistrados não têm esse preparo técnico. Vão cometer atrocidades, se não tiver advogado que conheça, que sabe o que está fazendo. Geralmente, a parte do prestador de serviço, ele tem um advogado ali que conhece. A carga, o terminal, muitas vezes não. Por isso que isso tem que ser desjudicializado, isso tem que ir para o judiciário. Não dá para deixar para a mediação, os métodos adequados. Não dá para deixar isso para o juiz julgar. Eu já fiz audiência lá em Itajaí, que já estou quase 20 anos lá, de comércio exterior, que é uma cidade marítima e portuária, com container, questão de demurras de container, e o juiz perguntou para mim e para outro advogado da outra parte se havia acordo. Olha, excelência, eu estava numa posição de réu, né, importador, né, e o comprador do container. Eu disse, olha, não tem da nossa parte por enquanto não, mas nós podemos conversar. Aí ele perguntou para outro advogado, o advogado disse, não tem. Então, olha, assim, ó, vou ser sincero com os senhores, eu não sei nada sobre isso aqui. Se os senhores não fizerem acordo, eu vou jogar. Tá? NBOCC, Biofled, Incoterm, FOB, Demurge, né? Várias terminologias, expressões que ele não... E disse, eu vou jogar. Vou para minha sala aqui, eu vou ficar uns 15 minutos, se não sair acordo, eu vou jogar. Mas cedi um pouco, outra parte cedeu e fizemos acordo. Então, isso é direto no Brasil inteiro. Nos tribunais, então, nem se fala, Tribunal de Justiça de São Paulo, vou mostrar aí algumas decisões aí que vocês vão ficar, né? Tem que levar isso para o judiciário, tirar do judiciário, desjudicializar. Tá? Então, assim, no regulamento aduaneiro, né, diz que avaria qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório. Essa é a avaria simples ou particular, mas tem a avaria grossa também, que é diferente, que é aquela que o comandante da embarcação faz para salvaguardar o interesse da carga. E aí ela vai ter que ser regulada por um árbitro regulador de avaria, que geralmente é um comandante, um engenheiro naval, né? Informação às vezes jurídica, que ele vai dizer quanto cada um. Eu estou com um caso agora de um navio que veio com 3 equipamentos grandes para um cliente em Minas e saiu da Austrália, vinha para o Brasil e perto da Indonésia quebrou. E foi rebocado durante 2 dias, um problema, e a empresa, por hora, para aquela escavadeira de cada equipamento, ela teria uma receita de R$7.000. E está sem previsão, porque a peça vai ter que ser feita. E vai entrar em avaria grossa. Olha o imbróglio disso. Era para chegar dia 10 de agosto, a previsão, para ter uma posição, é final de setembro em relação à peça. Está no porto de Batangas, na Indonésia. Então, é isso que nós vemos no dia a dia. Extravio, acréscimo, né, tem questão de quebra natural. Então, são diversas particularidades. E aí eu trago um acórdão sempre do Tribunal Marítimo. Esse navio-tanque, Cantagalo, avaria no sistema de sustentação de baleeira, provocando a sua queda ao mar, com danos severos à sua estrutura e ferimentos em 2 oficiais que operavam em seu interior, quando era içada para bordo após teste plutônico. Até aí tudo ok, mas leiam o restante para ver se vocês entendem. Isso é um acórdão. E isso vai ter impacto na responsabilidade civil, penal, administrativa, etc. Rompimento do tornel que servia para unir o olhar da Catarina, do braço de Vante, do Turco, a manilha do arganel de proa da baleeira. Às vezes vem em inglês. Está xingando. Mas é uma técnica. Isso aí é terminologia naval, marítima e portuária. 95% do nosso comércio exterior é feito por navios. E quase 100% desses 95% navios estrangeiros, porque nós somos um país com carga, mas sem navios. Eu pedi para o Banco Central, nós pagamos nos últimos 5 anos mais de 40 bilhões de dólares de frete e afretamento de demurras para navios estrangeiros. Até para a Albânia nós pagamos frete. Não temos um navio porta-container de bandeira brasileira, um longo curso.
E isso aí é o mundo, né, com o Facebook, as formações, as comunicações do Facebook. E é dessa forma que as empresas de transporte aéreo verificam se vão aumentar ou não as suas linhas de transporte aéreo de pessoas e coisas. Tá? Então, um amigo meu que é comandante, e ele hoje está em Genebra, ele representa o armador, ele foi para um evento em Londres e me mandou esse, olha, Agripino, como é que eles usam lá para ver se verifica se vão manter ou não. Olha a sofisticação tecnológica e metodológica, pelo fluxo de informação das pessoas na internet, no Facebook, uma das ferramentas. E aí na navegação marítima, a maior parte da navegação marítima está acima do Equador, nós não temos quase nada de movimentação portuária. Pra vocês terem uma ideia, a China movimentou ano passado mais de 200 milhões de contêineres. Quantos contêineres o Brasil movimentou ano passado? Vocês têm ideia? Contêineres de 20 pés, né? 9 milhões. A China, mais de 200. Nos anos 70 não movimentava nada, porque o custo é pequeno. Nossos terminais portuários, né? E as empresas de navegação, nós temos os maiores custos de logística do mundo, estão aqui, portuários. Os índices são os piores possíveis. Estão falando de desestatizar a companhia Docas, né? Desestatizar, vai privatizar, mas tem que regular, porque senão entra no cartel. Itajaí Navegante tem os preços maiores de armazenagem, de demurge do mundo, do Brasil estão ali. Scanner, cobra-se scanner ilegal, R$1.000 para tirar uma taxa de scanner, que deveria ser pago por os terminais cobram. É cheio de ilegalidade. Se eu for falar aqui, vocês vão sair correndo, tá? Então, a questão institucional é importante, nós estamos trabalhando aqui cultura institucional, né? Tem aí esse professor que é de economia, Douglas North, né? Que eu usei muito no meu doutorado e no pós-doutorado. Ele fez uma pesquisa pegando 250 anos sobre as fontes da mudança da produtividade no transporte oceânico, no transporte marítimo internacional. E diz o seguinte: o aumento da produtividade da indústria de transporte oceânico no período analisado decorreu muito mais de inovações e evoluções institucionais, entre as quais a redução da pirataria, do que mudança na tecnologia de transporte. Porque nesse período aí houve o uso da máquina a vapor na navegação marítima e aumentou a escala a capacidade de carga. Antes era a vela. E isso não teve impacto tão grande quanto questões institucionais. Nós estamos falando aqui de ambiente institucional do negócio, que é um horror no Brasil. Se eu fosse investidor estrangeiro, não investe no Brasil. Não investe. Eu já tenho clientes lá que às vezes me fazem consulta, né? Tem um terminal à venda e tal. Tem previsão, tem segurança jurídica, compra e venda internacional, né? Então, os importadores e exportadores são mal assessorados. Eles têm que contratar o transporte para ter o gerenciamento do transporte, não deixar na mão do importador, o exportador contratar, porque você não tem controle nenhum. Se você contrata o teu transporte na compra e venda internacional, você exige dele informações adequadas. Se você deixa o outro fazer isso, você não tem autonomia, não tem como pressionar. Então, altos custos e ineficácia tem muito a ver com regulação, com as agências reguladoras, né? Eu fiz o pós-doutorado em regulação de transportes e postos comparados nos Estados Unidos, que eu vi que só o direito marítimo e o direito portuário era insuficiente, porque eu estou no setor desde 1981. Entrei na escola de oficiais com 17 anos, né? Meu pai já era da Marinha, então, um advogado de quase 27 anos. Então, se vocês acham que não piora, piora. Eu sou cético, eu sou pessimista, né? Então, é que eu ainda sou professor. Mas você achar que as coisas mudam com facilidade, não. Por isso que eventos como esse é importante. Tem que mudar a mentalidade, mindset das pessoas. É uma mudança de paradigma. E se a pessoa não mudar o seu coração, a sua percepção, ninguém vai mudar. Ninguém muda ninguém de fora para dentro. As pessoas é que têm que ter o convencimento, a informação para decidir. Não, isso é errado. Deixar o meu cliente fazer uma operação dessa sem cláusula de mediação e arbitragem, para cair naquela vara lá que vai demorar 15 anos, para ter uma sentença que pode ser uma sentença ruim, né? A questão da demurragem, né? Para vocês terem uma ideia, são 12 varas cíveis em Santos.
São mais de 35 câmaras de direito privado que julgam as ações de demurragem. E tem uma discussão se a demurragem é como uso e costume, é devido com contrato, termo assinado ou não. Aí me perguntam, eu demorei a devolver os contêineres, entrou em demurragem, e a empresa é de Santos, possivelmente entre Santos. Eu tenho chance de ganhar? Depende. São 12 varas, 11 juízes condenam o pagamento sem termo. Um não condena, julga improcedente. Mas, se ganhar ou perder, haverá recurso. Das 35 câmaras, 24 julgam a favor da manutenção sem termo. E as outras 11 vai depender da composição da Câmara, para manter ou não. E além disso, se ganhar ou perder, tem um STJ, que é dividido. Vou deixar ele nessa arapuca? Não dá. Então, assim, você só contrata e opera transporte marítimo e atividade portuária, se aquele terminal lá te der a possibilidade de você escolher junto com ele uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Senão você não faz negócio, não importa, não exporta. Porque tem um risco. Então, é esse ambiente aí que eu vou falar um pouquinho, vou tentar ser rápido. Reforma portuária, MP 595, o decreto que criou a comissão e que já foi revogado, o outro 465 que criou a arbitragem portuária somente para terminais arrendados, né, com relação à questão da tarifa. Houve a propositura de 645 emendas parlamentares, uma legislação que não precisava ter sido revogada, a lei dos portos anterior, 93, uma lei muito boa, um ou outro ajuste pontual, mas como os terminais tinham necessidade de fazer a discussão de carga própria de terceiro, e a Casa Civil viu que aquilo ali podia ser uma grande fonte de receita para doação, vamos revogar a norma toda. E aí a tragédia, né? Aí teve o parecer, o PLC, revirou a lei dos portos, 12.815, e teve um decreto que regulamentou com alterações. O mundo está globalizado, então isso aí é só para trazer um pouquinho a questão dos portos, né? Em 140 países, em infraestrutura, o Brasil é 105º em eficiência em serviços portuários. A qualidade dos portos, né? Foi feita uma pesquisa do Banco Mundial junto a 133 países. Nota de 1 a 7, o Brasil teve nota 2,7. Tá? Na América do Sul, nós ficamos atrás dos piores, ficamos atrás até do Paraguai, que teve 3,1. Tá? Aí o roteiro vai ser bem rápido: introdução ao comércio exterior, logística, disciplinas jurídicas, né, regulação, exploração dos portos, responsabilidade civil, a cobrança. Então, para vocês terem uma ideia, no nosso ambiente portuário são mais de 30 entidades federais, estaduais e municipais, com sobreposição de competência. Eu costumo dizer que são os deuses. E se você tiver alguém contratado, terceirizado, como guarda portuária, com CAP, ele vai se sentir Deus também. E você tem o mortal, que é a carga, que só quer 3 coisas: chegar no prazo acordado, com um preço justo e sem avaria, sem extravio, sem damages. No porto de Vitória ou no porto de Xangai. Só que é isso. Só que aqui nós temos 30 deuses. E gera esses problemas todos. E para complicar ainda, no comércio exterior, quem faz o papel da aduana é a Receita Federal. Que isso é coisa de país subdesenvolvido. País que trata o comércio exterior com seriedade, China, Japão, Canadá, Receita Federal vai cuidar da fiscalização de tributos. A aduana vai cuidar do comércio exterior, vai facilitar a vida do importador e exportador, e não ter bônus de eficiência para gerar problema. Para os advogados é uma maravilha. Para os terminais portuários é uma maravilha. Né? Eu estou lá com alguns containers, com equipamento, aquelas máquinas de jogo, que compra a bolinha, e que a Receita Federal entendeu que era máquina de jogo de azar, mas com uma prova emprestada do laudo da Polícia Federal de Pernambuco, para outro tipo de máquina. E fez o auto de apreensão e impedimento. Recorremos, foi mantida, foi para o judiciário e agora estamos aguardando perícia. Só que para cada container são R$600 de armazenagem que se paga. Isso porque o container foi desovado, né, e foi alugado um container, cada container R$400 por mês. Como é que eu vou empreender num ambiente desses?
O cliente fica louco. E o juiz, ele não teve direito aduaneiro. Então, uma questão aduaneira gera problemas de transporte marítimo, conflito e de armazenagem. E a cobrança da armazenagem é de valore, porque o terminal é sócio do importador e exportador. Isso vem do quinhão do Brasil Colônia, que a cobrança era 20% ad valore, em tudo que o Brasil tinha, e era cobrada onde? No porto. Nós não tínhamos porto para ser porto, nós tínhamos estrutura de aduana para cobrar o ad valore. Isso ficou na matriz de cobrança de custos portuários até hoje. Então, é um problemão, né? Atores relevantes, nós temos o usuário, né? Nós todos trabalhamos por aquele ali, que é o embarcador, o usuário do serviço, é o importador e exportador. Esse seria, né, a rainha da Inglaterra. Temos os prestadores de serviço, temos aí o transportador marítimo, o operador portuário, não há porto sem navio, nem navio sem porto. Por isso que o direito marítimo e portuário estão imbricados, né? Tem objetos diferentes. A praticagem, os rebocadores, agentes intermediários, despachante, autoridade portuária, marítima, aduaneira, sanitária, a policial. E aqui, casos que eu já vivenciei como advogado ao longo desses 25 anos. Eu vi com esses olhos que estão aqui. Isso é um cafezinho, um coffee break no cafezinho do Parlamento Paraguai. Tá? É o porto brasileiro. Conflitos, né? A capitania com a autoridade portuária querendo fazer dragagem, nem sem que a capitania dos portos de Paranaguatonina tivesse deferido e analisado um plano de dragagem. Não é só eu querer fazer dragagem, tem que submeter a autoridade marítima. Isso foi para o Tribunal de Justiça, TRF do Rio de Janeiro, demorou mais de 1 ano e meio, assoreou o canal, diminuiu a capacidade de navegação, de carga, no canal de acesso da Galheta. Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, problema de ego com o chefe da Receita de Itajaí. O chefe é preso no aeroporto de Salgado Filho, indo para um congresso de direito tributário, algemado no aeroporto. Depois viu que não tinha nada a ver. Conflito do Vicunha ali, né? A Autoridade Ambiental Federal dizendo que não podia fazer remoção dos produtos da poluição marítima, a ambiental dizia que podia e a municipal dizia que só podia fazer se fosse de dia. E aí, como é que fica? Os conflitos aí, né? Falta de mediação. Aí nós temos, além disso, as disciplinas, algumas delas, sem falar na interdisciplinariedade. Marítimo é uma coisa, navegação é outra coisa, direito do mar é outra coisa, o portuário é outra coisa, direito regulatório, direito internacional público, direito internacional privado. O marítimo e o portuário, eles não existem sem regulação. A partir de 2001 criou-se a agência reguladora, né? Assim como a telefonia fixa ou móvel, não existe sem regulação. É como o ar que está nessa sala aqui, se nós retirarmos, não existe. Nós não vemos, mas está aí. Todo mundo tem celular, plano de saúde. Então, nossas atividades hoje são todas reguladas, só que não tem regulação. Quando tem, ela é distorcida pelo prestador de serviço que organiza e gera conflito e vai para o judiciário não resolve. Complicado, né? Então, né, direito do mar é diferente da navegação marítima. Direito da navegação marítima, o objeto é a segurança da navegação marítima. O marítimo são as relações jurídicas que se dão no navio a partir do navio. O portuário, as atividades portuárias que se dão no porto e através do porto, a partir do porto. Então tem legislação específica, tem características próprias, mas se comunicam, tem uma relação de interdependência, que se eu não souber isso, e além disso tem os tratados internacionais, tem o direito internacional privado, vai dizer quem é que vai julgar e qual a legislação que vai ser aplicada. Então, o operador que vai atuar nessa área, ele tem que ter o conhecimento disso tudo. Ele não pode dizer que vai fazer se ele não tem expertise, vai causar um problema. Com correnteza forte, às vezes, dependendo do valor. E aí tem os métodos adequados de solução de conflitos que podem ajudar. Por exemplo, a lei da ANTAC, a lei 10.233 de 2001, ela diz que as atividades do operador portuário estão sujeitas às normas estabelecidas pela ANTAC
Não é legislação, lei federal. São resoluções que tem que ser agora, com a nova lei da agência. Qualquer alteração de resolução de agência reguladora federal, ela tem que ser antecedida de um AIR, que é análise de impacto regulatório. E depois disso, lá na frente, tem que ter o ARR, que é a análise do resultado regulatório. Por que o Trump tem mais facilidade para derrubar uma lei do Congresso do que para revogar uma resolução que trata do meio ambiente ou de regulação? Por causa dos AIRs. Tá? Então é um mundo diferente. Aí a questão da movimentação de carga. Então a regulação tem esse conceito, o conjunto de medidas legislativas, administrativas e criadas pelos usuários e prestadores de serviços do setor portuário com fundamento na Constituição e nas leis específicas. E se tiver porto organizado, como é o caso daqui, a autoridade portuária e o Conselho da Autoridade Portuária. Essa é a ata do primeiro encontro nacional das secretarias de Estado da indústria naval e portuária, que eu ajudei a montar em 2011, a convite do secretário de Portos da Bahia, por causa lá do Porto Sul. Fizemos 4 encontros e depois acabou o governo, se dispersou o movimento. Aí as legislações, algumas normas que são importantes para quem atua na atividade portuária, né? A 9432, que ordena o transporte aquaviário, a 10233, que é a lei que criou a ANTAC e a NTT e o CONIT, só que o Bolsonaro revogou o CONIT, que é o Conselho Nacional, a Lei Nacional dos Portos, o Decreto dos Portos. E aí vamos começar a falar, né, de arbitragem. A lei da ANTAC fala que no contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do edital e da proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais ressalvado o exposto em legislação específica. Veja bem, o contrato de concessão dos arrendamentos portuários tem que deverá ter regras sobre solução de controvérsias relacionadas com o contrato e sua execução. Isso é uma lei de 2001. Inclusive a conciliação e a arbitragem. Tá? Aí nós vamos para a lei dos portos, né? O inadimplemento pelas concessionárias, arrendatárias, autorizatárias e operadoras portuárias. Claro, nesse caso aí, é a União tentando facilitar a solução de conflito para ela receber tarifa. Tarifa, recolhimento de tarifas portuárias e outras obrigações financeiras perante a administração do porto e ataque, assim declarar a decisão final, possibilita o inadimplência celebrar e prorrogar contrato de concessão, bem como obter novas autorizações. Aí tem o parágrafo 1º. Para dirimir litígios relativos aos débitos a que se refere o caput, poderá ser utilizada a arbitragem. E aí faz a referência ali da arbitragem. Aí nós temos vários conceitos que estão na lei dos portos, mas é importante ter essas categorias operacionais bem delineadas para quem que vai operar, né? E aí, por exemplo, no âmbito da responsabilidade civil, nós temos relações jurídicas entre o operador portuário e a administração do porto. Eu tenho uma relação de obrigação de resultado, não é de fazer, de ter a carga íntegra como depositária e, se fosse sua, mantida como se fosse sua, protegida como se fosse sua, relação entre o operador portuário e a carga e o operador portuário e o navio, porque o navio também ele é um tomador de serviço do terminal portuário. O terminal portuário tem como usuário a carga ou pessoas, se for transporte de passageiros, né, movimentação e transporte de passageiro, e eu tenho também o navio, porque não há porto sem navio nem navio sem porto. Então são regimes jurídicos diferentes. Então tem uma responsabilidade civil aí, né? Aí eu já falei nisso, né? Esse container aí, todos os containers lá de fora, ele tem lá um peso dele e tem o peso da carga, o peso limite dele. Então foi feito a ovação e não foi pesado. E na hora de içar para o navio, houve esse problema. A responsabilidade do navio, em princípio, não. Se em princípio não é do navio, sobrou para quem? Do terminal. Aí está certo, é uma avaria portuária. Não vai ter legislação marítima aí no meio. Vai ser direito portuário. Cobranças abusivas, né? Tarifa, preço, concessionários, né?
Tem a questão do serviço adequado, que nós não temos serviço adequado. Serviço adequado impõe condições de previsibilidade, eu tenho que saber antes o que eu vou pagar, modicidade, pontualidade, eficiência, segurança. E não tem limites. Né? Eu estou com outro caso lá de uma cobrança de um terminal privado de 530 mil reais de uma carga que foi leilão por 290. 2 contêineres, um ficou 304 dias, outro ficou 307. Entre 2013 e 2014. E ele entrou com ação cobrando com a tabela em 2016, que daria um aumento de 170 mil, porque o ad valorem também aumenta. Reduz o período e aumenta o ad valorem. Então isso está certo. Tem um terminal privado que cobra uma armazenagem que é quase o dobro do valor da carga. E onde é que vai parar isso? Lá na prateleira da farmácia, do shopping, na indústria. Nós estamos pagando isso. Não que o terminal não tenha que ganhar, tem, mas a questão toda é o equilíbrio, a modicidade. Isso precisa ter, não pode ser sem limites. Né? A agência diz que quando tiver abuso e houver uma denúncia, ela vai analisar cada caso. Não, tem que ser antes, ex ante. A regulação econômica eficiente que possibilita o serviço adequado, ela tem que ser feita ex ante, preventivamente, não ex post. E além disso tem a questão da simetria de representação de informação, né? Então, demurge, né? Como eu já falei, né? Vem dos usos e costumes, mas o TJ de São Paulo manteve uma decisão aí dizendo que é uma tarifa de sobreestadia de contêiner. Não tem nada de tarifa, não é serviço público, é uma indenização pré-fixada. E o que o Tribunal de Justiça diz? Que a demurge, ela é devida pelo atraso na devolução de contêiner, haja ou não contrato. Onde já se viu isso? Eu condenar alguém a pagar um valor sem ter um contrato, com base em usos e costumes, que não foram provados. Direito constitucional, está no CPC. Quem alega direito estrangeiro ou direito constitucional tem que comprovar. E isso é direto. Se esse importador, o transportador, tivesse uma cláusula de mediação e arbitragem, olha, eu só vou operar com você se tiver mediação e arbitragem para a Câmara tal, porque eu sei que lá vai ter especialista que vai jogar adequadamente e com equilíbrio. E não isso aí. Né? Eu usei esse slide aí, eu uso principalmente quando eu vou para São Paulo. E já teve magistrado de Santos que ficou um pouco incomodado, mas vai fazer o quê? Então é muito complicado. Aí nós temos os métodos adequados, o crise do sistema da justiça, o modelo está falido, não tem como dizer que não está. Né? Se você pegar 110 milhões de processos, eu tinha uma empregada doméstica lá em Itajaí, que ela morava em Navegante, vinha de bicicleta, toda semana ela ia para o juizado. Era um salário mínimo, carteira e tal. Toda semana no juizado, tinha o celular dela, tinha 4 operadoras. Eu falei, Olinda, você vai falir o judiciário. O judiciário já está doente. Você com essa mania de processar, né, operadora de telefonia, seu problema é de regulação. Porque se as agências reguladoras tivessem auditoria, ouvidoria, com métodos adequados para resolver isso, não ia entupir o judiciário. Olha aí o problema de regulação. No meu pós-doutorado, eu comparei a Federal Maritime Commission com os Estados Unidos. Lá, os administrativos law judges das agências, eles é que fazem a função adjudicatória. Você tem um problema de demurge, de carga variada, extraviada, terminal em relação ao usuário, o usuário não pagou, é tudo lá no site da agência. E se tiver decisão não pagar, vai ter multa, sanção, suspensão, não opera, não vai contratar frete. Aqui leva para o juiz. Então, um problema cultural, estrutural, que não melhora, apesar de todos os esforços nossos aqui, chupando gelo. O nível de conflito da nossa sociedade, eu tenho um amigo lá que é juiz, o Alexandre Moraes da Rosa, ele é da área penal, muito crítico, ele é juizado. Dá aula lá no doutorado, mestrado Agripino,
Eu estou julgando casos que eu não acredito. Apareceu agora um casal processando um motel. Lá em Florianópolis, eles estavam lá no hotel e na hora lá cai uma barata no meio da cama. Para tudo, liga para a recepção e chama a polícia. Uma barata. Processaram o motel por dano moral. Não cabe perícia. Como é que ele vai aferir esse dano moral? Pela impossibilidade que foi interrompida por uma barata. É caso concreto. Isso está nos tribunais, gente. Outro caso, ele me passa toda semana, ontem eu tive uma boca com ele. É o vizinho lobisomem. O cara morava do lado, lá no Campeche, processou a vizinha porque o chamava de lobisomem. Juizado. Audiência de conciliação. Né? Eu vou fazer essa audiência. Eu quero ver isso aqui. Pô, Deus, será que mas o cara entra, pepino. Se fosse noite de lua cheia, eu ia sair correndo. Como é que o cara tem direito? Mas a mulher também tem. Então, isso, a sociedade está com problemas, estão levando para o judiciário. Brigas de condomínio, é tudo que vocês imaginarem. Imagina isso com 1 milhão de advogados. A economia com PIB negativo. Né? As pessoas ficam e vai para o judiciário. 8 mil, 9 mil processos por juiz. Na Alemanha, quando eu estudei isso, cada 300 juízes numa vara, cria-se uma vara nova com toda a estrutura, um novo magistrado. 300 processos é o limite. Né? Então, muito complicado. Aí, direito marítimo, isso é um caso concreto, uma simples transação. Quem é que vai julgar isso com a legislação aplicada? Né? Um simples transação comercial pode facilmente envolver pessoas físicas e jurídicas de 15 países, tais como navio de propriedade grega, registrado no Panamá com seguradora do Reino Unido, construído na Coreia do Sul, pode ser afretado por um operador nigeriano que emprega tripulantes filipinos e croatas via agente de Chile. Esse navio transporta carga produzida na Alemanha, em nome de um freight forward suíço, através de um porto na Holanda para a Argentina, por meio de operador de Hong Kong e Austrália, que por sua vez, essa 15ª nacionalidade aí, eu coloquei depois que eu assisti o filme do Capitão Phillips. Quem é que vai julgar isso? Qual é a legislação que vai ser aplicada? Você acha que o juiz que fez concurso, ele vai ter condição? Não vai. E isso pode ocorrer com carga que venha ou seja embarcada em portos capixabas. Tá? Então, eu estou mostrando, né? É para vocês refletirem ali, tem um barquinho ali, né? O modelo faliu. Então, uma insegurança jurídica muito grande no setor de comércio exterior, né? Transporte marítimo e portuário, causa aumento dos custos de transação nas operações decorrentes em parte da ignorância dos agentes econômicos, operadores de comércio exterior, acerca das possibilidades e limites do uso dos métodos adequados na solução de conflitos. Por que é método adequado? Não sou eu que estou dizendo isso. A minha palestra é formas extrajudiciais, mas eu gosto de falar métodos adequados. É o SNJ que escreve isso. Porque inadequado é deixar ir para o judiciário. O inadequado é levar para o judiciário. E o CNJ, quando diz que o adequado são os métodos de mediação, arbitragem, conciliação, tem mais de 30, ele está dizendo que o método judiciário é inadequado. Eu estou com um caso lá de demurge de Santos, que para recurso de R$850 mil, é 4% do valor da causa. Sem termo. Ele entrou lá, o judiciário entendeu que era competente, a carga foi desembarcada em Itajaí Navegantes, onde o valor para recorrer é fixo, R$490. E se fosse em Paranaguá, seria 290. E aí não tem uma violação do acesso à justiça pela ignorância do magistrado? Porque o CPC diz que o local, o foro competente para julgar a ação é o local de cumprimento da obrigação. Qual é o local de cumprimento de uma obrigação de devolver o contêiner? É onde o contêiner foi devolvido. Ele desembarcou em Itajaí e foi devolvido para Itajaí. E se não tem um termo, tem que ser lá. Foi feita exceção de competência, agora vai para o tribunal. 30 e poucos mil reais de custas.
tem que parcelar, pedir para Vossa Excelência, pode parcelar em 4 vezes? Tá? A empresa está falindo. Então aqui, no caso, sem honorários de advogados somente da primeira instância, sem sucumbência, daria entre 50 a 100 mil reais. Sem sucumbência, tá? Só de honorários. Melhor relação custo-vida, aí vocês já sabem isso aí, né? É para o empresário. Então, assim, a minha fala é só nesse sentido, né? Espírito Santo, Portos Capixaba, tem uma atividade logística intensa, né? Hoje eu tirei uma foto quando estava chegando o avião, tinha 12, 13 navios, né? Mas antes era mais. Tudo commodity, gente. Esse ponto, apesar de eu ter muita crítica, o Bolsonaro está certo. 1 quilo de soja é 30, 40 centavos de dólar. 1 quilo de satélite, 25 a 30 milhões de dólares. Por que a gente vai continuar exportando soja, quando nós poderíamos exportar tofu, leite de soja, bife de soja? Minério, quando nós poderíamos estar exportando, né, equipamentos automotivos? A gente não consegue agregar valor nas nossas exportações. Aí você vê a Suécia, com um PIB per capita muito maior, tem mais comércio exterior na balança dele do que nós. Um país de 9 milhões de habitantes, pequenininho. E o Brasil, esse gigante todo aí, né? Levando... Eu, quando era piloto, eu levava quartzo bruto de Santos, preço de banana, no mesmo porto que eu desembarcava quartzo bruto, em Kobe, Yokohama, embarcava semicondutor chip para a Zona Franca de Manaus, feito com quartzo bruto. E eu comparava os invoices, meu Deus do céu, agregou valor. E vai para a Zona Franca de Manaus, que nós viemos pelo Pacífico, Panamá, Manaus, para ser colocado na indústria da Zona Franca, japonesa, com subsídio nosso. Quer dizer, é um total descalabro. Falta o quê? Massa crítica, educação. Enquanto a gente não tiver isso, nós vamos ficar aí, né, navegando. Então, não há como mudar o modelo de solução de conflitos somente com a lei ou a doutrina. É preciso que as pessoas, e por sua vez as empresas e profissionais, mudem de dentro para fora. Somente a cultura da sociedade é que pode transformar. Isso é uma reflexão que é urgente para todos nós, especialmente para quem escreve e quem atua nesse mercado. Então, o objetivo de tudo na vida é o equilíbrio. Né? Eu gosto de colocar que tem um mar ali, essa pedra, isso dá uma... É o equilíbrio. Nada mais, ninguém quer lesar ninguém. É aquilo que eu falei, a carga chegar no prazo acordado, com preço justo, sem avaria, sem furto, né? É isso que nós queremos, tá? Então é isso. Acho que tem para passar é onde? Tem um probleminha aqui. Dá para passar aí? Tem mais um? Aí eu costumo... Tem como passar esse slide? Tem uma foto que está entre os 10 maiores cartoons mais importantes do século XX, que foi na época da Segunda Guerra Mundial, que mostra ali um marinheiro inglês, né, um barco, que é o que vem agora. Esse aí. Esse foi publicado no Daily Mirror no meio da Segunda Guerra Mundial. Philip Zacks é um grande cartunista, e ele mostrou aí um marinheiro britânico que foi torpedeado e ele estava na troca. É um pouquinho como eu vejo, né? Importadores, exportadores, usuários. Eles estão mais ou menos assim. Agora, tem ferramentas boas que podem ser utilizadas, mas precisa né, mudar a consciência. Pode ir adiante? Então, nós queremos trazer a solução de conflitos da logística, de Comex, né, de comércio exterior e dos nossos portos, da primeira metade do século XX para a primeira metade do século XXI. Mais um. E era isso que eu tinha que falar para vocês e fica aí à disposição. Muito obrigado.